Palavra, eminente senador Cristóvão Buarque. Tá. Escuta, eu posso passar para o... Senhor presidente, senador Lazier, senhores senadores, senhoras senadoras, esses últimos dias, senador, nossas conversas, inclusive entre nós dois e outros nossos companheiros do PDT e aqui, tem sido muito sobre o ajuste. Eu vou falar hoje de desajuste. Porque a gente esquece que a gente só precisa ajustar depois de ter sofrido ou provocado um desajuste. Isso é assim nas máquinas. A gente precisa afinar um equipamento, é porque nós desafinamos o equipamento. Quando a gente precisa ajustar o carro, é porque desajustamos o carro. É importante saber o que é que houve para o Brasil precisar de um ajuste. Eu vou falar de dois momentos. Primeiro, os desajustes recentes que levaram à necessidade deste ajuste. Os desajustes que foram feitos nos últimos anos. Depois eu quero falar um pouco dos desajustes ao longo de algumas décadas. Veja bem, nesses últimos anos, e eu fui repito sempre, dos que alertou aqui que nós estávamos caminhando para desajustes, nós tivemos desonerações fiscais muito além do possível. É preciso explicar que desoneração fiscal é o governo dizer que não vai receber imposto. Logo, ele está criando um déficit, a não ser que tivesse redução de gastos. Se você abrir mão de renda, imagine você abrir mão de parte do seu salário e não tiver outra fonte, ou não reduzir seus gastos, você vai ter um déficit no final do mês. É isso que nós fizemos. 240 bilhões em um ano de desonerações, de abrir mão de impostos para vender mais carros e outros bens industriais. Nós tivemos um desajuste pelo excesso de gastos. Gastos até bons. Nós aumentamos os gastos com programas sociais. Claro que é positivo, mas foi um positivo com uma dose de irresponsabilidade. Senador Lazier, eu costumo, desde meu tempo de professor de economia, dizer aos meus alunos que nós, economistas, nos dividimos em dois grupos. Uns que não ligam para a ética e outros que não ligam para a aritmética. Os dois são perigosos. Quando um economista ou um governo cria programas sociais, ele tem ética social. Mas quando ele faz isso sem levar em conta a aritmética, ele é irresponsável. E um economista que se preocupa com a aritmética sem ligar para o social, ele é responsável, mas ele é indecente. Então precisamos combinar ética e aritmética. Sabe como faz isso? É só dizer em quanto tempo a gente faz. Não fazer nem mesmo as boas coisas apressadamente. Eu nunca engano. Meu projeto para mudar a educação brasileira leva 20, 30 anos. Porque querer fazer isso antes é populismo, demagogia e irresponsabilidade. É isso casar ética e aritmética. Os economistas que se chamam, entre aspas, de direita, em geral se preocupam só com a aritmética. Os chamados de esquerda se preocupam com a ética. Eles não se preocupam com a aritmética. Sexta-feira passada, faz 8 dias, o senhor e eu estávamos no congresso do nosso partido e teve discurso maravilhoso de gente ali, mas que não ligava para a aritmética. Que fazia críticas sem ver que há limites. A aritmética é a lei da gravidade da economia. E a ética é a força para voar. Tem que combinar os dois. Avião só voa porque leva em conta a lei da gravidade. Senão não voa, cai. E essa foi a responsabilidade, excesso de gastos. Alguns positivos, programas sociais bons, mas além dos limites das contas. Outra forma de criar esse desajuste foi a ineficiência da máquina. Uma coisa que se faz com 60, precisava gastar 100, por ineficiência, por falta de planejamento, por falta de cuidado
na definição do processo de construção de obras, a chamada transposição do Rio São Francisco. Está custando muitas vezes mais do que deveria, se houvesse eficiência. Cada obra do governo tem ineficiência. Pavimentar uma estrada e daí 2 anos tem que fazer de novo, por ineficiência. E aí vem o outro lado, que não é ineficiência, é corrupção mesmo. Corrupção aumenta os gastos. Ao aumentar os gastos, cria um desajuste que nós estamos pagando. Sucessivos pacotes. A cada tantos meses você faz um pacote e tem que corrigir com esse pacote. Isso gera um desajuste. Os empresários ficam sem saber se deve ou não investir, porque não sabe qual é a regra que vai valer quando o investimento dele estiver funcionando. O trabalhador não sabe qual é o critério de sua aposentadoria, porque é um pacote para lá, para cá. Os alunos que criaram a expectativa de estudarem graças ao FIES, de repente não sabem se vão poder estudar graças ao FIES. São pacotes sucessivos que criam desajustes. E um outro é a falta de preocupação com a estrutura, com os postos, com as estradas, com aquilo que faz a economia funcionar. Mais um, descaso com a dívida pública. Uma irresponsabilidade que provocou esse desajuste e que foi maquiada. Aliás, uma das grandes causas do desajuste foram as pedaladas. Porque ao fazer aquelas pedaladas, manipular as químicas contábeis, escondia a realidade. Quando você esconde a realidade de um desajuste, o desajuste piora. A primeira coisa para começar a consertar um desajuste é dizer, estamos desajustados. O governo da presidente Dilma escondeu com pedaladas, com química, com a contabilidade criativa, os desajustes. E aí, quando descobre, não é mais desajuste apenas, é um desastre completo. Eu acho que a distribuição de benesses para atender, inclusive aqui dentro, no Congresso, a interesses de nossos, de parlamentares, eu nunca me beneficiei disso, mas alguns sim, vendendo o voto em troca de algumas coisas, isso gera um desajuste, porque evita a crítica dos que falam a verdade, compram os que se enganam com a mentira. E eu diria que, finalmente, a euforia com que o governo do PT mergulhou que era o melhor do mundo, que o Brasil estava começando ali, em 2003. A euforia de que o Lula era o salvador de tudo, e de que tudo era possível, e que esse país tinha tirado 30 milhões da miséria, que não tirou, e que tinha criado uma classe média de 100 e tantos milhões, que não criou, porque, mais uma vez, aritmética. Como é que fez para dizer que era a classe média? Baixou a dimensão que diz o que é classe média. Passou a ser classe média quem era muito pobre. Todas essas manipulações provocaram o desajuste que nós vemos hoje. Eu falei muito nesses dias sobre o ajuste. Eu quero falar de um detalhe. Para mim, o mais grave dos desajustes foi um governo que nós elegemos para corrigir os desajustes históricos, adaptou-se aos desajustes históricos. Esse é que é grave. Ficou na mesma coisa. E quando tenta consertar isso é de forma atabalhoada, como está sendo hoje. O ajuste proposto, hoje, 69 bilhões de corte, é o que está nos jornais, nas notícias de hoje. 14 bilhões com duas PECs, com duas medidas provisórias, mas, ao mesmo tempo, 50 bilhões a mais para o BNDES. E aumento de impostos para o banco. Está atabalhoado. Nós não estamos ajustando o desajuste de forma ajustada. Nós estamos tentando consertar o desajuste, ajustando de forma atabalhoada. E esse atabalhamento, em outras partes, vem do desajuste histórico, que eu não quero me alongar muito, mas quero tocar um pouco. Esse desajuste, senador Lazier, ele começa, na verdade, se a gente fosse esquecendo o passado distante, o desajuste de ter uma mão de obra escrava. Isso era um desajuste completo.
Esquecendo isso, vamos começar nos anos 50. A ideia de crescer 50 anos em 5 é uma forma de desajustamento. Não tem jeito. É como um organismo. Se você crescer depressa, você fica desajustado, até na roupa que você usa. Nós inventamos de crescer 50 anos em 5, no governo Juscelino. E aí só teve um jeito, inflação, que é um desajuste. A inflação está para o organismo como a febre. A febre é a prova de um desajuste no seu organismo, uma doença. A inflação é a febre da economia. É um desajuste que a economia vive. E nós fizemos isso. Outro desajuste. Deixamos de usar nossas vias fluviais para o transporte, que o Brasil talvez seja dos mais ricos do mundo. Deixamos de desenvolver as estradas de ferro, que poderíamos ter fortalecido, que são mais eficientes, mais baratas. E para viabilizar a indústria automobilística, decidimos que o Brasil teria toda a sua riqueza transportada em caminhões. Provocou um desajuste, um custo elevadíssimo das estradas, um custo elevadíssimo nos investimentos, uma ineficiência no transporte, problemas de todos os tipos, fruto de uma decisão equivocada. Outro desajuste, e que tem a ver também com isso, o desajuste como nós fizemos nossas cidades crescerem. Nossas cidades, que dizem, senador, metrópoles, eu gosto de chamar de monstrópolis, que são monstruosas. É um desajuste. A gente esquece. A gente está falando muito no desajuste fiscal e no ajuste fiscal, esquece o desajuste urbano. Nossas cidades são desajustadas completamente. 3 horas por dia no ônibus, como tantos fazem. Inundações ou falta d'água. Tudo isso é resultado de desajustes que nós fomos provocando ao longo da história, com o crescimento rápido das cidades, que vem de quê? O desajuste de um crescimento industrial rápido, sem atender à agricultura como deveria ser feito. Chegou ao ponto de dizer-se que país desenvolvido é país urbanizado, quando o país desenvolvido é país onde o rural é bem tratado. Não precisava necessariamente essa migração. A depredação ambiental é um desajuste que nós criamos. O desajuste na saúde. Em parte, doenças provocadas pela própria economia, pela própria urbanização. O desajuste de uma ciência e tecnologia atrasada e que um cientista não sabe se no próximo ano vai ter o dinheiro que recebeu esse ano para continuar suas pesquisas. Que não sabe se o prédio que prometeu a um organismo internacional que financiou a pesquisa, mas que exige um prédio novo ser construído, não sabe se ele vai ser construído, ou porque corta dinheiro, ou porque a empresa quebra, ou porque a licitação é complicada, ou porque o Ministério Público manda parar a obra. Esse é um desajuste que a gente vive, e é um desajuste que é estrutural, não é apenas o desajuste fiscal desses últimos anos, e que nós estamos tentando consertar. E aí vem 2 coisas graves. É que o atual governo, e eu falo atual governo a partir de 2003, foi eleito para consertar os desajustes históricos. Eu fiz campanha por eles. Eu fui do Partido dos Trabalhadores. Eu acreditava que nós íamos consertar os desajustes. O desajuste da desigualdade social, o desajuste das cidades mal organizadas, o desajuste do meio ambiente mal cuidado e, sobretudo, a mãe de todos os desajustes, a educação. Não cuidamos disso. Tem desajuste mais grave do que nós não formarmos uma geração de pessoas que sirvam para trazer eficiência, produtividade, competitividade, solidariedade, fiscalização. E tudo isso vem da educação. Quando eu digo que há uma correlação entre país bem educado e pouca
corrupção. As pessoas acham que eu estou dizendo que pessoas educadas não roubam. Não, se for olhar os corruptos brasileiros, todos são educados. Mas uma população educada não aceita que haja pessoas corruptas. Uma população educada fiscaliza para que os educados não roubem. Os ladrões são educados, mas por causa do silêncio, da dificuldade, da incapacidade dos não educados fiscalizarem o funcionamento das coisas. Nós não atendemos o nosso governo, esse que foi eleito a partir de que foi eleito em 2002, não agimos como deveríamos em 12 anos para ajustar a economia e a sociedade. Não agimos para ajustar a economia e desajustamos as finanças nos últimos anos. Diga-se de passagem que, nesse sentido, não se pode culpar o presidente Lula, que ele cuidou das finanças para evitar desajustes no seu tempo. Muita gente, inclusive, criticou quando o ministro Palocci segurou as contas. Foi responsável, sim. O desajuste fiscal é recente. O desajuste estrutural é antigo. Mas esse governo, esses 12 anos, ganhou a eleição prometendo que ia fazer o ajuste estrutural. E, em vez disso, fez o desajuste fiscal. Isso é que é grave, senador Lazia. Não fez o ajuste estrutural e quebrou o ajuste fiscal que a gente tinha conseguido a partir de 94, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com o Plano Real, e que o presidente Fernando Henrique Cardoso iniciou e que o presidente Lula manteve na linha, deu continuidade. E aí estamos hoje com uma sociedade desajustada, uma economia desajustada estruturalmente e as finanças públicas desajustadas, exigindo agora um ajuste. O desafio, e não é para hoje que você tem que falar isso, vamos continuar na próxima semana, o desafio é como fazer o ajuste sem quebrar a linha estrutural, ou seja, sem parar certos investimentos, inclusive a educação, sem sacrificar mais as massas empobrecidas e sempre excluídas. Como fazer isso? Com entendimento, e não com pacotes. Um dia outro, outro dia outro. Uma medida provisória aqui, outra medida provisória ali. Um contingenciamento hoje, outro contingenciamento amanhã. Não vai resolver. Nós só vamos resolver, e aqui o senador Jucá, eu lembro que uma vez ele falou isso aqui, e até eu comentei, nós só vamos resolver com algo mais do que pacotes, algo mais do que MPs, com um entendimento amplo, em que nós, primeiro, por uma questão cronológica, pensemos o ajuste fiscal, mas junto o ajuste estrutural. Como é que esse país vai atravessar o ajuste fiscal e lá na frente vai ter mais competitividade, mais criatividade, inovação e capacidade de não apenas crescer, mas melhorar, que é um verbo muito mais rico do que crescer. Melhorar, com mais saúde, com menos desajuste, para não dizer mais ajuste, porque hoje, se eu disser mais ajuste, ninguém vai ver o lado positivo de ser ajustado. O pessoal vai ver o custo das medidas de ajuste. É isso, senador Jucá. Nós precisamos caminhar para um entendimento, mas um entendimento com propósitos e com diálogo entre todos. Não um entendimento sem propósitos maiores, apenas para resolver um probleminha. E, ao mesmo tempo, um entendimento em que seja para continuar o mesmo desajuste histórico, estrutural, que nos desorganiza tanto. Eu creio que lideranças como o senhor, o senador Lazier e todos os outros, deveríamos nos dedicar mais para buscar esse entendimento por um ajuste estrutural no país e enfrentando imediatamente o ajuste fiscal, que é fruto de um desajuste criado por um governo que foi irresponsável
com as nossas contas nesses últimos 4 anos. É isso, senhor presidente.